foi a aula da semana Uhum. passada, foi uma bem antes. Isso, vou te mostrar aqui. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, tá? Então, antes de entrar aqui no conteúdo, eu vou passar aqui para você como que você vai fazer o acesso das aulas, tá? Eu vou Tá bom. projetar aqui na tela. Não sei se você está vendo aí, tá? Vai aparecer para você aí a tela do meu computador. Tá, ainda não apareceu? Vai demorar um pouquinho. Tá, apareceu. Pronto. Ó, então como é que você vai proceder? Eu vou entrar aqui no meu login para você ver aí como é que faz. Tá? E aí os demais alunos que assistirem posteriormente, eles podem. Esse passo a passo aqui já vai servir para eles. Vou entrar aqui no meu login. O meu portal é o portal do professor, vocês entram pelo portal do aluno, mas a gente tem um campo de visão muito parecido com o de vocês. Vou entrar aqui no AVA. Ó, então aqui, vamos lá. Nossa disciplina, eu tenho duas modelos de gestão. Tenho com os meus alunos de administração e tenho com o pessoal de design, na turma de vocês. Vou entrar aqui, ó. Aqui, no meu AVA, eu tenho como fazer um acompanhamento, né, das atividades que vocês estão fazendo. Então aqui, ó, aqui eu tenho, né, o campo de visão, né, de todos os alunos, né. Então, Francisca Maria, né, Luiz Paixão, né. Então, as atividades que vocês estão fazendo, tá? Então, aqui eu acompanho sempre por aqui, tá? Então, no teu caso, que não é Francisca Maria Abreu, não é isso? Isso. Ó, tá aqui até, vamos aqui, Francisca Maria Abreu. Ó, você fez aqui até a unidade 1, seção 4, né? Tá até aqui, ó, unidade. Então tá faltando você começar a visualizar as aulas da unidade 2, né? Que é a última unidade que a gente vai fechar hoje. Aí vamos lá. Aí você vai entrar aqui na disciplina, né? Modelo de gestão. Você visualiza seu AVA dessa forma aqui, não é isso? Isso, professor, desse jeito aí. Pronto, ó. Então a gente estava ministrando aula, né, presencial. Aí quando fui na nossa terceira aula, né? Então, na verdade, na nossa quarta aula, que foi a sessão 1.4, foi quando ocorreu a suspensão. Então, por exemplo, aqui na 1.4, você viu, não viu essa videoaula aqui? Vi. Pronto, que ela está dividida em três partes, está aqui o slide, beleza. Aí vamos lá. Aí depois a unidade 2, sessão 1, tá bom? Tá aqui, ó, videoaula. Essa aqui também foi gravada, tá? Ela está dividida, são dois vídeos, né? Primeira parte, segunda parte. Eu estava procurando só na seção 1, que a professora Patrícia mandou um tutorialzinho pra gente, ela falou da seção 1, aí eu estava É, procurando só na seção 1, não, mas mas deixa eu é lhe cada dizer. sessão tem a aula, né? Exatamente. O que que acontece? O que que a Patrícia lhe passou? Na seção 1, você vai encontrar aqui, ó. Tô clicando nela agora, ó. Link para acesso da transmissão da aula ao vivo. Aqui fica Mas disponível. as aulas gravadas ficam em cada sessão, né? De Exatamente. acordo De com a acordo com a aula, aula que certo? foi. Exatamente. É a aula que foi ministrada. Então, aqui na seção 1 só vai ter aqui o link para acesso, ou seja, esse link que você utilizou para entrar agora, por exemplo. Tá certo, eu compreendi agora. Então, ó, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar aqui a unidade 2, ó, a aula, então assim, ó, unidade 2, seção 1, ó, vamos clicar aqui, ó, unidade 2, seção 1. Ela foi aula gravada também, tá lá. Aí a unidade 2, seção 2, que já foi aula ao vivo, ó. Aí você vai clicar lá, aula, tem vídeo aula ao vivo. Uhum.
quando você entra aqui, ó, você clica aqui, aí você, ó, às vezes acontece isso aqui, ó, dá um erro, aí, não tá funcionando, é só dar um F5, atualiza a página, né, clica aqui em atualizar, que aí ela aparece. Ó, tá aqui a aula, ó. Que foi aquela que Certo. você assistiu, ó, você tá até aqui teu nome, ó, Francisca Abreu e a Luiz. Sim, foi a primeira aula. Isso, Eu não assisti. essa você assistiu ao vivo, essa. Sim, a da semana passada eu não assisti, eu não Foi. acompanhei. Pronto. Pois essa da semana passada, a mesma forma. Eu cliquei aqui, ó, unidade 2, seção 3. Ó, tá aqui, aula ao vivo. Você vai clicar, ela aparece lá para você também. Tá aqui, ó. Viu? É só dar um play Sim, aqui, ó. Que a aula acontece aqui, tá? Aí você pode assistir a aula que foi gravada. Ok? E a de hoje é essa aqui, que a gente vai fazer agora, né? Que a gente tá. Inclusive tá gravando esse momento aqui. Aí quando tem, ó, o slide já tá lá, o slide eu já coloquei, o slide que eu vou utilizar aqui, ele já tá lá disponível para você baixar, entendeu? E quando a gente encerrar aqui a aula, que eu encerrar a gravação, aí depois de uns 30 minutos eu já deixo disponível aqui, ó, viu? Então se você quiser assistir novamente, tá bom? Fica aqui disponível, beleza? Ficou claro? tá certo, eu compreendi. Continuar. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então, beleza. Vou colocar agora aqui o slide referente à aula de hoje para a gente iniciar, beleza? Só um minutinho aqui. Aí eu tô. Pronto. Então, Francisco, está me ouvindo bem, né? O áudio tá bom? Tá sim, estou lhe ouvindo perfeitamente. Beleza. Então vamos lá. Então, querida, é o seguinte. E os demais alunos, né, que vão assistir a aula, a aula de hoje a gente vai finalizar a unidade 2. A gente está fazendo aqui a finalização dessa unidade. E o que é que essa unidade ela trata, né? Especificamente, a gente vai falar dos aspectos emergentes do processo de planejamento. Então, a gente vai finalizar essa unidade 2, né, em termos de conteúdo, discorrendo sobre as tendências, né, dos gestores modernos, o que é que pode ser feito, né, quais são as principais buscas para se garantir o sucesso no processo de planejamento. Então, existem alguns aspectos que são emergenciais. Emergentes por quê? Porque existe já uma certa tendência, uma certa pressão por parte do mercado com relação ao contexto de mudança, né, que nós todos estamos inseridos. Então, sempre eu gosto de colocar, principalmente aqui para a turma de design, que todos os elementos de gestão que a gente trabalha aqui, todos eles possuem uma aplicabilidade em qualquer contexto corporativo, em qualquer ação profissional, né, em qualquer área de atuação profissional. É muito importante a gente entender todo esse contexto. Então, a aula de hoje ela trata especificamente dessas tendências, né? Dessas tendências e desses aspectos emergenciais que a gente precisa considerar dentro de uma prática profissional, né? Da nossa atuação profissional, dentro também do contexto corporativo no qual a gente possa estar inserido, em qual aspecto, por exemplo, a partir do momento que eu estou prestando um serviço, né, para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, eu passo, né, a ter ali naquele exato momento a necessidade de implementar um plano, né, de fazer um bom planejamento das minhas atividades para que eu possa fazer a melhor entrega possível. Então, quais são esses principais aspectos emergenciais
relacionados ao planejamento que a gente vai discutir hoje. Primeiro ponto, como eu havia falado, nós temos aqui, né, o primeiro ponto a ser discutido são as tendências, né? Ou seja, o que os gestores modernos, né, as tendências que os gestores modernos têm buscado praticar para garantir sucesso no processo de planejamento. Então, primeiro ponto, a gente tem a evolução da tecnologia, certo? Da informação, que está trazendo cada vez mais um dinamismo no ambiente, né? A tecnologia, né? Nesse exato momento a gente está utilizando uma tecnologia, né? Onde a gente está aqui interagindo, isso com certeza vai ser uma grande tendência, né? Após esse período de Covid, tá, Francisco? Eu acho que, por exemplo, o uso desse tipo de recurso que a gente está fazendo aqui, com certeza é o que você vai poder, por exemplo, você pode ter um software onde você pode apresentar o seu projeto para um cliente utilizando uma ferramenta como essa, por exemplo, né? Fazer ali uma reunião por acesso remoto, marcar um horário para apresentar um projeto, né? Então você vê hoje como né, essa tecnologia, como ela está surgindo. Então, se a gente olhar, por exemplo, um mês atrás, ah, muitas dessas ferramentas que a gente está passando a utilizar no nosso dia a dia, devido a essa situação, então, se a gente olhar um mês atrás, elas não faziam tanta parte ali do nosso cotidiano, né? Então, a gente vê o quanto, né, esse dinamismo do ambiente, a nossa capacidade de se adaptar a essas mudanças, isso, né, realmente faz um total diferencial. Então, a partir do momento que eu considero, né, essa evolução tecnológica, né, todo esse aspecto dinâmico do ambiente, né, considerando esse aumento da competitividade, a exigência que a gente passa a ter, inclusive, dos nossos clientes, né, os nossos clientes eles se tornam cada vez mais exigentes, né, isso faz com que a gente possa repensar sempre a forma de oferecer um produto ou oferecer o nosso serviço. Então, essa é a grande questão a ser discutida na aula de hoje. Então, nós temos aqui essas novas exigências, né, como eu falei, dos clientes e a concorrência global. Elas são um dos aspectos de demanda, né, que as organizações precisam aí, né, evidentemente, aprimorar de forma contínua. Então, onde é que a gente entra nesse contexto? Né? Um gestor organizacional, ou seja, a partir do momento que você gerencia, né, que você é gestor de uma determinada atividade dentro desse contexto corporativo que está diretamente ligado ao mercado e esse mercado que apresenta mudança, então esse gestor ele tem um papel fundamental, já que ele é o principal agente de mudanças em todo o ambiente empresarial, tá? Então esse olhar estratégico, esse olhar empresarial que a gente, que é importante a gente desenvolver e levar para o nosso dia a dia, né? Como eu sempre falo, para a nossa atuação profissional, o primeiro ponto que a gente vai avaliar aqui na aula são os contextos, né? Ou seja, o contexto de mudança. Então, o que, que a gente pode observar aqui, né, citando o Chiavenato, né, um dos grandes autores aqui da administração, que diz o seguinte, né, assim como o mundo muda, né, assim como o mundo muda, e o ambiente se transforma, as organizações elas não podem ficar à deriva. Elas também precisam acompanhar as mudanças que ocorrem no seu contexto. O propósito das mudanças organizacionais é aumentar, né, a eficácia, ou seja, né, o nível em que a organização consegue atingir seus objetivos. Então, o autor ele traz, né, também uma confirmação bem interessante que para que a organização ela seja bem sucedida, ela precisa mudar de forma contínua suas respostas aos desenvolvimentos significativos com a necessidade dos clientes. Então, assim, sempre, né, observe que a gente tem aqui necessidade dos clientes, avanços tecnológicos, tendências econômicas, né? Por exemplo, o que é que a gente pode pensar, né, se vocês pararem para, inclusive, relacionar esse acontecimento, né, Francisca, que a gente estava agora há pouco, inclusive, comentando, né, dessas, né, de, o quanto a nossa vida está sendo transformada nessas últimas semanas, nesse último mês, e automaticamente isso gera, né, um certo pavor, né, a gente fica um pouco amedrontado. Porém, existe um outro lado da moeda que a gente só consegue enxergar quando a nossa saúde mental ela está realmente equilibrada. E você falou um ponto bem interessante, que é justamente de tentar
né, sintonizar, tentar se tranquilizar, né, para a gente não entrar naquele pânico, porque essa situação, né, que nós estamos vivendo, ela também traz uma outra perspectiva em termos, por exemplo, qual seria aí a nova tendência, né, econômica? Quais são as mudanças sociais e até mesmo culturais? Né? Quais são os novos regulamentos legais que vão poder, que realmente vão passar a existir, né, a partir de agora? Assim, Oi. eu ouvi uma frase essa semana que tem tudo a ver com esse texto aí. Uhum. E não são os mais fortes ou os mais ricos que sobreviverão, mas os que conseguem se adaptar a mudanças. As mudanças, né? Essa frase, inclusive, ela é atribuída a Charles Darwin, né? Eles atribuem a ela, Eu não mas sei existe uma quem é. discussão. Eu acho bem interessante essa frase. Muito bom, Francisco. Você disse tudo. Você disse tudo. E acalentou também nesse período, sabe? O que me Uhum. deu força depois que eu ouvi essa frase. Não, verdade, concordo com você. Porque é todo esse contexto que a gente está falando. Porque, olha só, eu acabei de colocar aqui para você, né, qual seria aí essa nova perspectiva, né, que a gente possa ter com relação ao nosso formato de trabalho. Vai ter uma grande tendência, até mesmo de escala econômica, produtiva, que muitos trabalhos eles certamente terão aí uma grande potencialidade para ser desenvolvido, né, por formato de teletrabalho, né, ou o home office, que é o que eu estou fazendo agora aqui nesse exato momento. Então, por exemplo, você tem um computador hoje onde você possa apresentar um projeto, né? Professor, eu fiz aqui, eu tenho um portfólio de clientes, então hoje eu posso estar fazendo, além dessas visitas, né, a esses possíveis clientes, potenciais clientes, eu posso estar agendando, e hoje as pessoas elas vivem aquele mundo totalmente caótico, nessa correria, e como a gente está potencializando muito o uso, intensificando bastante o uso do home office, isso pode favorecer para que grande parcela da população passe a ter um determinado comportamento de utilizar alguns recursos, né, para realizar suas reuniões, né, para estudo, né, para debates, para discutir ideias, enfim. Então, eu posso estar utilizando, vendo, né, mediante esse contexto de mudança, eu posso, inclusive, enxergar oportunidades. Né? Às vezes até é complicado a gente falar, né, de enxergar oportunidade num momento como esse. Mas eu vou te citar, por exemplo, né, dentro da minha área, né, na área educacional. Eu já desenvolvi, eu sempre trabalhei, né, com ensino à distância, eu já tinha uma experiência em gravação de produção de conteúdo, só que até então eu nunca tinha intensificado isso. Eu só usava como ferramenta de trabalho quando eu precisava desenvolver alguma atividade de ensino à distância. Porém, essa minha, né, necessidade de me adaptar, né, de forma muito rápida nessas últimas semanas, nesse último mês, fez com que eu enxergasse uma possível oportunidade de produzir conteúdo, inclusive fazer, por exemplo, hoje eu já tenho uma ideia de que dá para, por exemplo, eu desenvolver uma plataforma de curso online e eu vender os meus cursos. Eu atingir um público não só local, mas do nacional. Eu posso disponibilizar, eu posso ter aí um trabalho de intensificação nas redes sociais e levar o meu conteúdo para o máximo de pessoas que eu conseguir levar. Conteúdos que podem ser oferecidos de forma gratuita para servir, inclusive, como divulgação. Depois eu posso estar potencializando isso, né, para uma área, né, mais comercial em si, né, eu comercializar esses cursos. Por quê? Porque eu estou vendo que existe uma tendência, né, então, inclusive uma própria mudança social, porque as pessoas elas estão, de certa forma, se eu for olhar o meu campo de atuação, hoje eu tenho aproximadamente aí umas 400 pessoas que estão, né? Eu tiro pela quantidade de alunos que eu tenho, né? De diversas turmas. Eu tenho uma turma com 60, com 50 alunos, uma turma com 10 alunos, enfim. Então, eu estou tendo aí pessoas que estão aderindo a esse tipo de recurso, e isso com certeza é uma tendência, é um contexto de mudança que eu, enquanto profissional, preciso, né, me adaptar. Imagina uma empresa também, né?
Então, as empresas, por exemplo, quando eu falo de novos regulamentos legais, né, quantos decretos, né, e quantas medidas provisórias elas foram feitas, elaboradas, né, com relação principalmente às relações de trabalho, né? Então, né, o que é que a área de recursos humanos e departamento pessoal dessas empresas, o que é que elas podem realizar? Então, elas precisam acompanhar isso e colocar em prática o mais rápido possível. Então, até mesmo nas dificuldades acabam surgindo possíveis oportunidades, mas isso depende muito, né, dessa. É uma questão de perspectiva, entendeu, Francisco? Então, você disse tudo, né? Não são as espécies mais fortes e nem as mais inteligentes aquelas que sobrevivem, né? Mas sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. Muito bom. Ó, então, outro ponto, né? Uma forte tendência, né? Um aspecto emergencial do processo de planejamento que a gente precisa também observar é quando a gente cita que o Killing e o Branco 2012, que eles comentam que, se a gente observar desde a antiguidade, gerenciam-se projetos, como, por exemplo, a construção de grandes templos, cidades, pirâmides, né, e caravelas, né, as pirâmides do Egito, né, são projetos realmente de construção onde, né, até mesmo existem diversas, inclusive teorias de conspiração, né, em fazer determinadas colocações sobre como seria possível, né, uma estrutura, né, como as pirâmides do Egito, por exemplo, elas terem sido construídas anos atrás, né, considerando aí a tecnologia que eles, né, evidentemente precisariam aí para construir. Então você vê que ali é um reflexo, né, são obras que tem ali toda uma base de projeto, né, e é bem interessante isso, né, quais foram os métodos que essas pessoas utilizaram. Então a gente tem, quando a gente vai falar de projeto, e quando a gente vai tentar definir o que vem a ser um projeto, um processo de gerenciamento de projeto, nós vamos utilizar uma definição que é a mais aceita, que ela é defendida pelo PMI, né, que é Project Management Institute, que diz o seguinte, que o projeto, né, o gerenciamento de um projeto, ele representa um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, sendo que ainda envolve um prazo limitado para a conclusão. Então, por exemplo, Francisco, quando você vai desenvolver um projeto, né, para apresentar para um cliente, por exemplo, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, ele vai envolver uma criação de um serviço, né, ou um resultado único em si, né, isso principalmente vai depender de todo o processo de criação, e envolve, evidentemente, um prazo limitado, né? A partir do momento que eu tenho ali um conjunto de pessoas, de recursos que estarão envolvidos ali naquele projeto. Então, se a gente observar, né, muito do que a gente pode fazer enquanto profissional, quando a gente fala de projeto, projeto tem a ver justamente com, né, etapas que precisam ser bem definidas, que precisam ser bem planejadas, né, porque tudo isso vai refletir no resultado. Então, na antiguidade, os projetos eles estavam ligados a poder, religião, construção, né, construção de monumentos, mas a gestão do projeto, né, a gestão de projetos moderna, ela é útil para o aspecto, inclusive, de custo e prazo, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Por exemplo, quando a gente vai falar, né, de dois exemplos bem interessantes, principalmente quando a gente vai trazer alguns projetos contemporâneos, eles podem ser apresentados de diversas formas e tamanhos. Então, por exemplo, nós temos alguns projetos que são de curta duração, né? Empreendimentos baratos, que duram apenas ali alguns dias e necessitam de recursos mínimos. E já, né, há projetos aí que precisam ser executados, né, em poucas horas, né, ou não farão sentido. Por exemplo, né, um projeto de troca dos semáforos de uma cidade, né, ou de lâmpada convencional para lâmpadas de LED.
ele é um tipo de projeto que deve ser executado de forma rápida, de preferência em horários de baixo movimento. Então, normalmente, a prefeitura vai lançar um projeto para trocar toda a iluminação das ruas, tirando aquela lâmpada convencional e botando uma lâmpada de LED. Mas ali, por que ali é um projeto? Porque é o seguinte, eles vão definir quem são as pessoas, como vai ser executado, em que tempo vai ser executado. Então, a partir do momento que eu começo a organizar a execução dentro de um processo planejado, ali eu já tenho o quê? Uma necessidade de um projeto. Porém, esse tipo de projeto é um projeto rápido. Ele é um objetivo dele é de causar a menor interferência possível no trânsito da cidade. Então, dentro do próprio projeto de curto prazo, eu já tenho ali a própria delimitação do tempo, do horário específico, porque eu já estou mensurando qual o tipo de impacto que essa ação ela pode causar. Já quando eu vou falar de projetos de médio ou longo prazo, né, por outro lado, eles podem representar o quê? Empreendimentos mais ambiciosos, que chegam inclusive a se estender por muitos anos. Então, são projetos que vão requerer grandes recursos financeiros, materiais, um alto nível de estabilidade técnica, científica, né, estruturas de administração mais complexas. Então, quando a gente vai observar dentro, né, desses aspectos emergenciais, a primeira coisa que a gente precisa entender enquanto gestor, enquanto profissional, é que quanto maior for a complexidade da entrega de um produto ou de um serviço, quanto maior for essa complexidade, maior for, evidentemente, a quantidade de pessoas envolvidas, de habilidades técnicas e até mesmo científicas que eu vou utilizar, maior vai ser a necessidade de ter um projeto bem consolidado. Então, por exemplo, né, a gente colocou aqui, né, a troca de lâmpada de semáforo, né, que é feita aí por um projeto de baixo custo e executado em algumas horas, né, para evitar aí a grande interferência do trânsito. Isso, né, é um projeto em curto prazo, um projeto que vai envolver um baixo custo, né, a quantidade de pessoas ela vai ser bem menor comparado a um projeto de desenvolvimento, por exemplo, de uma aeronave, que vai requerer aí, né, requer um alto investimento tecnológico e financeiro, pode levar alguns anos para ser realizado, né? Também a questão, por exemplo, um projeto de erradicação da doença por meio de vacina, que é o que a gente está vivendo agora, por exemplo. O próprio combate contra o Covid hoje, ele precisa ser feito, precisa ser realizado com base em projetos. Para você ver o quanto é complexo a situação, né? Projetos que eles precisam ser desenvolvidos para atender tanto não só a escala da saúde, mas também a questão das atividades econômicas, né? Porque às vezes a gente está vendo aí uma discussão, né? Ah, tem que salvar a economia, mas o mais importante é salvar as pessoas. Gente, não é só saúde e nem só economia, são projetos que precisam atender os dois em conjunto. Então, quando a gente vai fazer uma situação, né, como essa, um projeto, por exemplo, de erradicação de uma doença por meio de vacina, isso vai requerer um intensivo investimento financeiro, científico, e pode ser, inclusive, realizado por décadas, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, alguns estudos e alguns que estão bem mais avançados, que só tem previsão para a gente ter, por exemplo, um tipo de vacina específica só daqui a 2 anos, por exemplo, né? Ou pode acontecer menos do que isso, porém, tudo precisa ser desenvolvido com base científica, com comprovação científica, e às vezes o que me surpreende é que simplesmente, né, a gente encontra aí autoridades indo para a televisão fazer pronunciamento e dizer que a cura é uma medicação específica, né? Sem ter até o presente momento, por exemplo, um projeto, né, um projeto que tem ali um prazo de início, meio e fim. Daqui a um ano a gente vai trabalhar na produção de um medicamento, porque existe todo um trabalho específico de uma equipe multidisciplinar que envolve médicos, laboratórios, né, farmacêuticos, enfim. Né, você vê que é um projeto. E quando tem essa dimensão, né, isso é projeto. Então, o que a aula de hoje ela vai nos passar de informação? Né? Quando a gente vai falar de aspectos emergentes do planejamento, o primeiro ponto, o
que é emergente no processo de planejamento? Acompanhar o contexto de mudança. Depois, ter a capacidade de desenvolver projetos que possam ser trabalhados dentro de diversos aspectos. Projetos não só de curto prazo, mas também projetos de médio e longo prazo. Tá bom? Então, outro ponto que a gente precisa considerar dentro desse aspecto emergencial são os stakeholders. Esse termo, né, ele significa, né, até coloquei aqui, ó, né, com base lá no nosso material didático, que ele representa o quê? Os stakeholders são os grupos de interesse, são as pessoas que, de alguma forma, serão afetadas pelo projeto, seja na forma positiva ou negativa. Então, o que é que a gente precisa entender? É importante que ninguém seja esquecido dentro de um determinado projeto, principalmente, né, uma vez que as funcionalidades do resultado do projeto deverão atender os requisitos desses interessados. Caso contrário, o que é que pode acontecer? Isso pode demandar um ajuste, que nós colocamos aqui, ó, caso contrário, pode demandar ajustes intermináveis durante a vida do projeto. Então, um projeto bem sucedido, ele alcança suas metas e atende às expectativas das partes interessadas. Então, quando eu chego aqui nesse ponto, eu vou relembrar aqui, Francisco, a questão que foi discutida no início da nossa unidade, na nossa unidade de ensino, que é a Carolina, que foi contratada como gestora, né, de planejamento, e que o objetivo dela é construir um projeto um projeto voltado para desenvolvimento de novas ideias e inovação no ambiente de trabalho. Então, ela quer desenvolver um projeto dentro dessa empresa e que nesse projeto contemple, né, um programa, a criação de um programa de boas ideias e inovação. Então, a gente já discutiu aqui nas aulas anteriores como deve ser estruturado esse projeto, né, a partir da elaboração de um pré-projeto, né, depois construir um projeto consolidado, onde se possa mensurar os custos, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Que a capacidade hoje de desenvolver um projeto, de elaborar um projeto, isso é um fator de extrema importância e relevância para o processo de planejamento. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de gestão de projeto, né, quanto à gestão de projetos, o que é que a gente pode dizer? Né, de acordo com PMI, né, que é o que eu falei para você, que é a instituição responsável pela definição de projeto, né, que aqui é a Project Management Institute, tá? Então, o que é que ela diz aqui para a gente? Tá? Então, quanto à gestão de projetos, para o PMI, ela diz o seguinte, que esta pode ser definida como a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender os seus requisitos. Então, a gestão de projetos, ela pode ser definida como a aplicação. Então, vamos lá, o que é que eu tenho dentro da gestão de projeto? Então, o que é que eu vou desenvolver efetivamente um projeto? Eu vou lá, nesse projeto eu vou aplicar conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas, certo? Tudo isso vai ser aplicado junto às atividades do projeto para que eu possa atender aos seus requisitos, ou seja, principalmente atender isso aqui, ó, os grupos de interesse, quem são as pessoas. Então, por exemplo, se eu te perguntar agora, Francisco, dentro do projeto da Carolina, né, que a gente colocou na primeira aula da unidade, né, na unidade 1 ou unidade 2, né, foi colocado lá a Carolina. Então, quem são os principais stakeholders dela? São os colaboradores da empresa, principalmente aqueles que vão participar do programa de criação de novas ideias de inovação, os acionistas da empresa, né? Porque se tratando de uma empresa, né, de grande escala, esse projeto ele vai servir para que a empresa ela possa construir uma equipe com maior capacidade de desenvolvimento de ideias criativas, de soluções criativas, isso vai atrair resultados positivos.
Então, a gestão de um projeto, ela traz esse aspecto. Então, quais são as características que a gente precisa considerar aqui, ó? Dentre muitas características, né, e muitos benefícios da gestão de projeto, o que é que a gente precisa destacar? O que é importante a gente destacar de acordo aqui com o autor, né, que a gente vem citando aqui desde o início da aula? Primeiro, né, o que é importante? Simplicidade no propósito. Então, o nosso projeto aqui que a gente vem discutindo, qual é? Ele é bem simples. É um projeto que Carolina precisa desenvolver numa empresa para criar um programa de novas ideias e inovação. Então, simplicidade do propósito. Clareza de proposta e escopo. Controle. Facilidade, flexibilidade de se empregar. Condução, a motivação e moral da equipe, ou seja, quem são as pessoas que vão participar diretamente nesse projeto, como elas serão motivadas para que elas participem do projeto e entreguem um resultado positivo. Condução, né? Como eu falei aqui, a motivação, né, e moral da equipe, sensibilidade ao estilo de administração e liderança que será utilizada nesse projeto, utilidade ao desenvolvimento individual, favorecimento à discrição e à segurança, ou seja, tudo isso aqui representa o quê? Características e benefícios da gestão de projetos, né? Então, ele vai trazer simplicidade do propósito, uma clareza, tá? E isso são, né, características importantes que a gente possa entender sobre, né, e os benefícios da gestão de projeto. Outro ponto que a gente precisa considerar é a inovação organizacional. Então, se uma empresa ela possui, né, vamos imaginar, uma empresa, um profissional liberal, mas que tem ali, né, uma estrutura de empresa que atue com um portfólio de clientes bem significativo, o que é que a gente precisa considerar? Então, a inovação, né, organizacional, ela é a implementação bem-sucedida de ideias criativas em uma organização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de criatividade, né? A criatividade ela é um ponto que ela precisa ser constantemente estimulada e desenvolvida, né? Isso é um aspecto emergencial, né? Dentro desse mundo, né? Se a gente pegar a sua frase, Francisca, a frase que você citou, ela representa muito isso, né? Aquelas pessoas que se adaptam mais rápido às mudanças do ambiente, elas possuem uma grande tendência de serem o quê? Mais criativas, né? De buscar sempre soluções inovadoras. Então, a inovação organizacional, ela é a implementação bem-sucedida de ideias criativas em uma organização. Então, a criatividade, né, ou seja, uma forma de inovação organizacional é a geração de ideias novas e úteis. Então, dentre as principais inovações que impactam o funcionamento organizacional está o quê? A tecnologia, que engloba o conhecimento, ferramenta, técnicas de transformação, né, de insumos em produtos e serviços de processo organizacional. Se eu colocar aqui a área de vocês, Francisca, a área que vocês estão aí se formando, né, sem criatividade é praticamente impossível você atuar profissionalmente na área de design. Não é verdade? Então, assim, colegas aí, alunos, né? Bastante atenção. O processo de criação, né? A criatividade é algo assim que vocês precisam constantemente revisarem isso. Em qual aspecto? Em observar quais são as mudanças no mercado, né? O que está acontecendo, por exemplo, um projeto de design feito para ambientes residenciais de 10 anos atrás, né? Será que é o mesmo de hoje? Né? Se você observar quais são as tendências futuras, então, baseado nessa tendência, o que é que eu consigo promover de criação, né, de entrega de serviço? Tá? Então, outro ponto que a gente precisa entender dentro desse processo de inovação é aqui, né, um ciclo, que nós chamamos um ciclo de tecnologia. Ele tem início com a introdução de uma nova tecnologia. Ele se encerra quando a tecnologia atinge seus limites e desaparece
e é substituída por uma mais nova considerável melhor. E aí o autor ele coloca para a gente esse gráfico aqui, ó. Ele traz aqui a curva S, curva S e inovação tecnológica. Então, o que é que ela traz aqui para a gente de interessante? Tá? Então, o que é que a gente vai observar aqui especificamente? Só um minutinho aqui. Pronto. Então, ó, o que é que a gente precisa observar nessa curva? Nós temos aqui uma variável desempenho, né? Como você pode ver aí, desempenho e força, não é isso? Desempenho e esforço, desculpa, eu falei força, né? Desempenho e esforço. O que é que a gente pode observar de uma forma bem clara nesse gráfico, né? O que é que a gente precisa considerar dentro do gráfico? Só um minutinho aqui. Então vamos lá. Ó. O que é que a gente pode observar? A gente pode observar pelo gráfico que quando uma tecnologia ela inicia, né, a gente pode observar bem aqui, ó, bem no início do gráfico, bem aqui no eixo zero, existe um período de aprendizagem e avanço lento, que é o ponto A. Então, o que é que acontece? Quanto maior for o esforço, ou seja, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, eles vão possibilitar melhorias dessa tecnologia, tá? Então, o amadurecimento da tecnologia acelera o seu desempenho. Então, a gente chega, inclusive, aqui no ponto B, ou seja, né, a gente tem aí uma aceleração, tá? Uma aceleração do desempenho nesse ponto B, que vai se acentuando, né? Que acentua, inclusive, o curso da curva S, quando pequenas melhorias acarretam um aumento aí considerável no seu desempenho, né? Aqui, ó. Então, você vê que você chega aqui lá no ponto C, que aí vai começar a acontecer o que nós chamamos de desaceleração, que é no ponto C, ó. Observe que quando chega aqui no ponto C, a gente tem aqui uma desaceleração do curso. Isso representa que mesmo os esforços mais intensos, eles resultam um pouco do desempenho da tecnologia, indicando que o seu ciclo ele está o quê? Finalizando. Por quê? Ó? Observe que na curva S já está existindo aqui, ó, no ponto C, por mais que eu mantenha esforço, há uma tendência que essa tecnologia caia. Por quê? Porque existe uma tecnologia nova surgindo, com um novo esforço, certo? Com um novo esforço e uma nova perspectiva. Então, o que é que a gente pode observar aqui por esse gráfico? Que essa inovação tecnológica, né, por exemplo, do que me adianta hoje um curso, né? Não sei se tu chegou a fazer, viu, Francisca? Se tu fez, é melhor tu nem dizer, senão tu vai revelar a tua idade. Tu fez aquele curso de datilografia? Chegou a fazer? Eu fiz aqueles cursos. Eu fiz sempre. Problema Eita! nenhum, responsabilidade. Então, olha só, né? Então, por exemplo, o tipo de tecnologia que a gente tinha lá, né, que inclusive fazia um total diferencial, né? Você tem um curso daquele, né, para ser um digitador, né? Enfim, isso tinha um peso, né? Mas vamos lá, hoje é praticamente obsoleto, né? Digitar é algo assim que a digitação é algo que eu vejo, parece que as crianças de hoje em dia elas já nascem autodidatas, né? O dedinho já aparece assim, que já digita ali nos dispositivos móveis, vai para um computador. Eles têm uma facilidade, né, de desenvolver isso. Então a gente vê que, por mais esforço que eu utilizasse para manter a tecnologia, né, daquelas máquinas de datilografar, não adiantava. Por quê? Nós temos uma tecnologia nova, né?
uma tecnologia realmente que acaba ali superando, né, toda essa perspectiva, tá? Então, exemplificando, ó, um exemplo bem interessante aqui para a gente refletir. Ó, a Intel investe bilhões de dólares a cada 3 anos para desenvolver nova tecnologia, pois sua curva S tem essa duração. Por exemplo, os chips da Intel, eles são aperfeiçoados a cada 3 anos, sendo que cerca de um ano antes que a tecnologia anterior se torne obsoleta, ou seja, que ela tem aqui, de acordo com o gráfico, essa descontinuidade, a Intel ela já lança um novo chip, que segue sua própria curva S de inovação tecnológica. Qualquer outro exemplo, Francisca? Por exemplo, a gente pode citar o próprio aparelho celular. Para você ver, né? iPhone 5, né? Quando ele foi lançado, né? Hoje já tem um iPhone 11, né? Os aparelhos, né, de celular, com 2 anos eles já ficam obsoletos, considerando os novos dispositivos que vão surgindo com a capacidade, né, de armazenamento, né, de configuração diferenciada. Ou seja, essas empresas que trabalham com tecnologia especificamente, elas intensificam muito esse processo, né, de inovação, né, e de perspectivas tecnológicas. E aí, falando de inovação, a inovação ela decorre, né, de grandes ideias. Portanto, um ponto de partida para o gerenciamento da inovação consiste em gerenciar as fontes de inovação, né, de onde surgem aí as novas ideias, que são os inventores brilhantes, mas esses aí são raros. Então, o que a gente pode entender? Que quando afirmamos que a inovação ela tem início com grandes ideias, estamos dizendo, na realidade, que a inovação tem como princípio, ela principia com a criatividade. Então, nesse ponto, o que a gente pode entender? Para a gestão de inovação, as empresas, os profissionais, de uma forma geral, eles devem proporcionar ambientes de trabalho cada vez mais criativos, no qual um funcionário ele, né, perceba. Opa, Francisca, caiu aqui a conexão. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Sumiu agora. Eu sumi Apareceu. aqui rapidinho, caiu a conexão, mas voltou. Estamos de novo. Então, só revisando aqui a minha última fala, né, onde eu coloquei justamente que a gestão, né, para a gestão da inovação, as empresas elas devem o quê? Proporcionar ambientes de trabalho criativos, no qual os funcionários eles percebam, né, que a criatividade ela é bem-vinda, ela é bem valorizada. Isso é um ponto muito importante, principalmente se tratando, né, da área de atuação, né, do profissional hoje de design, né? Se você não tiver um ambiente, se você enquanto profissional autônomo não cria esse próprio ambiente, né, propício para novas ideias, para criatividade, né? Se você não absorve conteúdo, se você não acompanha quais são as perspectivas de mudança no mercado, dificilmente você vai conseguir implementar, né, ferramentas, apresentar projetos, né, criativos. E aí outro ponto, né, aí falando de ambiente, né, propício para inovação, a gente cita aqui o Williams, que diz o seguinte: ele indica que o ambiente organizacional criativo ele reúne componentes. Quais? Trabalho desafiante, incentivo organizacional dos supervisores e ao trabalho em equipe, liberdade e a inexistência de obstáculos organizacionais. Então, é um tipo de ambiente que ele estimula o processo de criação, né? Por exemplo, empresas que trabalham com tecnologia, né, elas com certeza, por exemplo, se você quiser hoje ter um escritório, né, uma sala de desenvolvimento de projetos voltados para a área de design, como é que seria isso? Um lugar com um cumprimento de horário extremamente rígido, ou um local onde fosse agradável, onde as pessoas elas tivessem uma flexibilidade de horário e que o que mais importasse ali era a criação
inovação. Caiu novamente. Caiu, mas voltei. Tô Tá por aí, ouvindo. Francisco? Tudo ok, tô ouvindo. Oi, Francisco, tá me ouvindo? Porque caiu aqui a conexão, não sei se cortou aqui o áudio. Estou. Cortou, mas voltou. Pronto, beleza. Obrigado aí pela confirmação para a gente continuar, beleza? Tá certo. Então vamos lá. Então, né, como eu estava falando, né, a própria área de design, né, você precisa de um ambiente totalmente propício, né, totalmente motivador nesse aspecto, né, de criação de novas ideias, porque o que mais importa não é uma pessoa estar ali cumprindo um horário. O que mais importa é a capacidade criativa que ela vai ter, né, de inovar e de apresentar soluções criativas para os seus clientes. Então, tem uma reflexão aqui para a gente ir aqui para a reta final, tá? Aqui da nossa aula, que diz o seguinte, ó, como você pode perceber, né? Então, como podemos perceber, por exemplo, a ligação entre planejamento, gestão de projetos e gestão de inovação? Então, aqui essa reflexão ela é bem interessante, porque ela diz o seguinte: pense, as inovações precisam ser planejadas como qualquer ação gerencial. E é por meio do projeto que as inovações são concretizadas e incorporadas aos produtos e serviços para que possa gerar vantagem competitiva às organizações. Então, a gente faz aqui, através dessa reflexão, toda uma junção de tudo aquilo que a gente vem falando no decorrer das aulas. A importância do processo de planejamento, a importância da gestão de projetos e da gestão da inovação. Então, as inovações, elas precisam ser planejadas, né? Então, toda inovação, ela precisa ter o quê? Uma base de um planejamento, né? Ou seja, ela precisa ser planejada como qualquer ação gerencial e o projeto, ele vai ser o meio para que essa inovação, ela seja concretizada, tá bom? E aí, o que é que nós temos aqui? De acordo com o que a Venato, ele comenta que podem ocorrer 4 tipos básicos de inovação: produto ou serviço, né? Então, a inovação ela pode acontecer sobre um produto ou um serviço. A inovação ela pode ocorrer através de um processo. Ela pode ocorrer através de um modelo de negócio ou pode também ocorrer através de um modelo de gestão. Portanto, gente, a gestão da inovação ela vai ser importante para todos os segmentos. Beleza, Francisco? Alguma pergunta? Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo, viu? Vamos aqui, ó. Então vamos aqui praticar um pouco para ver se a gente conseguiu confirmar o nosso conhecimento aqui, a minha fala, né? Se você teve aí vamos tentar mensurar aqui a nossa fixação de conteúdo aqui por esse exercício, tá? Porque está aí na apostila. Se você tiver com o material didático aberto, eu acredito que ele está lá, esse exercício está na página 110 e 111 do livro Eu tô didático. usando o celular e não dá para eu abrir. Tô acompanhando Ah, então mesmo só pelo pronto. celular. Pô, dá para você acompanhar aqui pelo slide mesmo. Então vamos lá, essa Isso. primeira questão. Vamos lá. Vai aí só com base na aula do que a gente colocou aqui. Qual alternativa você iria marcar aí na primeira questão? Só ler aqui um minutinho, tá? Sim, tranquilo, tranquilo. Gente, boa noite. Isso é uma ferramenta que o professor não usa. Eu acho que só a primeira, professor, é verdadeira. A primeira. É verdadeira. Porque eu Que, não acredito que é necessário mudar como uma obrigação, não é?
para a organização ser bem-sucedida. Então vamos analisar aqui em conjunto, né? Então a organização ela precisa mudar, né, continuamente suas respostas aos desenvolvimentos significativos, né, como as necessidades dos clientes, né, os avanços tecnológicos, tendências econômicas, mudanças sociais e culturais, novos regulamentos, beleza. Por quê? É necessário mudar para a organização ser bem-sucedida. Então você diz, a primeira afirmação é falsa. Tu botou o quê? A primeira letra A foi? Tu disse? Não. Não, só um minutinho, deixa eu olhar aqui de novo. A afirmação é falsa e a segunda é verdadeira. Vai qual a alternativa aí, no caso? As duas. Agora eu fiquei em dúvida. Eu tinha dito que a primeira era falsa, mas eu acho que as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Então, no caso, a letra E, não é B. isso? B, as duas Letra afirmações verdadeiras. é a letra E. E a A segunda justifica a primeira. Então, vamos lá. Para que uma organização seja bem sucedida, ela precisa, evidentemente, mudar, né, de forma contínua, tá bom? Então, a gente vê aí que é interessante, tá? Esse processo de mudança, tá? Correto, isso aqui, certo? Agora, o que é que a gente pode entender? Para ficar bem claro, as duas informações, elas são verdadeiras. É necessário, sim, mudar a organização para ser bem sucedida. Porém, o que é que a gente pode colocar? Essa segunda afirmativa, ela não necessariamente é uma justificativa da primeira. É assim, se você observar junto comigo, é necessário mudar para uma organização ser bem sucedida? Sim, é necessário. Mas isso não é uma justificativa, considerando porque a primeira justificativa ela diz o seguinte, a organização ela precisa mudar de forma contínua, suas respostas aos desenvolvimentos significativos, como as necessidades dos clientes, né, avanços tecnológicos, né, tendências econômicas, mudanças sociais, novos regulamentos. Então, essas perspectivas aí de mudança, elas são concretas, elas precisam realmente, as organizações elas precisam mudar suas respostas diante a esse contexto de mudança, mas isso não quer dizer que isso vai ser uma garantia para ela ser bem-sucedida. Né? Para ser bem-sucedida, vai depender também de outros aspectos de mudança, mudanças internas, né, que a empresa precisa fazer. Tá bom? Então, o que a gente está colocando na primeira é verdadeiro, porém, a segunda ela não vai justificar a primeira. Tá bom? Ah, não, Francisco, eu estou fazendo a análise errada. Você marcou o que foi? Letra? Letra E, que a segunda justificava a primeira. Mas que eu estou fazendo a interpretação errada aqui. A primeira é verdadeira e a segunda justifica a primeira. Exatamente. Não, você está certo. Eu que estava assim. Não, não, com certeza. Porque, vamos lá. Estou lendo aqui, raciocinando ao mesmo tempo, mas vamos lá. A organização ela precisa mudar continuamente, sim, tal, beleza. Porque, sim, claro, eu tô. Lógico. Agora sim, vamos lá. Quando eu coloco de ser bem-sucedida, né, com certeza todos os aspectos estão a letra E mesmo. Tá correto, Francisco. Você tá certa, certíssimo. Eu que estava aqui complicando as coisas, né? No começo também eu me É, atrapalhei um pouquinho. Por isso que eu é, fui depois, entender. exatamente. Ela é uma questãozinha, ela é uma pegadinha, viu? É uma questão É, pegadinha, viu? Então as duas afirmações são verdadeiras e a segunda ela justifica a primeira, tá bom? Ok? é. Letra E com certeza. Aí vamos lá, essa outra aqui. Ah, não, essa aqui. Desculpa, segunda questão.
Eu acredito que é a letra D, professor. Aprimorar as potencialidades da empresa. De um lado, identificar ameaças e dificuldades para neutralizá-las e amortecê-las por outro lado. Então vamos lá. A empresa é parte integrante da sociedade. Ela sofre influência direta, né, das mudanças sociais. Sendo assim, seus gestores devem ser capazes de interpretar a realidade externa, ou seja, analisar todo esse contexto externo da empresa, rastrear as mudanças e transformações, identificar oportunidades ao seu redor para poder responder de forma pronta e adequadamente a essas questões, né? Ou seja, externas. Então, eu preciso... Aí que vem o contexto de mudança, essa capacidade de responder de forma, né, pronta, a responder prontamente de forma adequada, que no caso aqui é a letra B, viu? Letra B, né? É, letra B, tá? Mas a tua linha de raciocínio eu entendi. Tá? Ao redor para aprimorar as potencialidades da empresa. Porque, assim, para aprimorar as potencialidades da empresa, isso tem a ver com um ponto interno. Então, se a gente observar, eu falei para vocês na aula anterior sobre análise SWOT, né, que é a análise do ambiente interno e o ambiente externo. Então, aprimorar a potencialidade significa um ponto forte. Então, tem a ver com o ambiente interno. Agora, dentro do contexto de mudança aqui apresentado, é a letra B. Ou seja, a gente faz uma avaliação externa e busca responder, né, de forma pronta e adequadamente a essas variáveis externas. Para depois, a partir desse processo de resposta, que a gente vai, né, aprimorando aí todas as potencialidades da empresa. Então, no caso, letra B. Ficou claro? Sim, sim. Então, beleza. Então, vamos aqui. E a terceira e última questão. A quarta, eu acredito que não está correta. Uhum. Terceira, eu acredito que sim. Então, a primeira não. 2 e 3. A letra E. Uhum. Vamos ver aqui. Letra E, né? Deixa eu Sim. ver aqui. Vamos aqui. Os projetos contemporâneos apresentam muitas formas e tamanhos. 4 etapas, né? Então, eles apresentam. Alguns eles são de curta duração, certo? Alguns são de curta duração, que a gente precisa entender. Inclusive, a gente citou ali, né, no início da aula, alguns projetos como esse, né, de curta duração. Então, os projetos eles contemporâneos, eles apresentam-se em muitas formas e tamanhos. Alguns são de curta duração. Empreendimentos baratos que duram apenas aí alguns dias e necessitam de recursos mínimos. Aí tu lembra justamente daquele exemplo, né, onde há, por exemplo, projetos que eles precisam ser executados em poucas horas, né, ou não farão sentido, por exemplo, que é a questão do projeto de troca dos semáforos, né, de uma cidade, que eu coloquei até no início da aula. Então, ele Sim, deve sim. ser executado de forma rápida, né, de preferência em horários de baixo movimento, tá? Ok? Pode ser durado em algumas horas, né? Isso.
Então, alguns duram apenas alguns dias, então a um está verdadeiro, né? Projetos de curta duração geralmente são caros. Na verdade, os projetos de curta duração, eles têm um baixo custo, né? Tá? Certo? Eu até coloquei isso para você até no início da aula. Sim. Então, projetos já de médio e longo prazo, por outro lado, eles já representam, né, são projetos mais ambiciosos, né, eles podem, inclusive, podem se estender por muitos anos, né, que é, no caso, projetos de longo prazo. Então, beleza. Então, vamos lá, 1 e a 3 é o que está, por enquanto, está correto, né? 1 e 3. E a quarta, né, que está errado, que você falou, né? Quanto mais demorado um projeto, Eu acredito que está errado. tá errado, tá errado. Então só é a 1 e a 3, tá? Então correto. É Então um e qual três. é? Isso, a É a letra A. letra A. Letra A, Letra A. beleza? Uhum. Show de bola. Foi, Professor, um Francisca. projeto de curta duração, geralmente ele não custa caro, não. Não, porque, por exemplo, como eles possuem uma, uma, uma quantidade de recursos mínimos, né? Por exemplo, a gente sempre, tu lembra sempre desse exemplo aí que eu coloquei no início da aula, né? Projeto de uma troca de semáforo, né? Eu vou precisar de carros, né, para fazer essa troca, de uma equipe técnica que faça somente a substituição. É um tipo de projeto muito rápido, né? Por exemplo, Eu estou levando projeto. mais para a área da construção. Quando eu penso em projetos, eu estou levando mais para a área da construção. Uhum. Porque assim, existe uma grande tendência, lógico, dependendo agora, vamos lá, se é um projeto, vamos lá, vamos fazer um comparativo, né? Primeiro a gente precisa entender o que é um projeto de curta duração. Vamos lá. Um projeto como esse, de troca de lâmpada, se a gente for avaliar financeiramente, por mais que seja algo rápido, é um valor bem significativo. Porém, comparado a outros tipos de projetos, esses de grande escala, né, projetos como, por exemplo, projeto da construção de um estádio de futebol, né? Então, ele vai ser bem mais caro. Então, o projeto de curta duração, ele está dizendo aqui que projetos de curta duração geralmente são caros. Não, pelo contrário, projetos de curta duração geralmente eles são de custos mais baixos. Eu posso ter um projeto de curta duração caro? Posso ter. Mas geralmente eles são projetos de baixo custo. Por isso que a 2 está errado. Entendeu? É porque eu tava analisando mais em relação à construção, né? Até esses programas de televisão que constrói uma casa assim, em 15 dias, eu imagino que o gasto é bem maior, Ah, porque sim, com certeza. Não, com certeza. Geralmente você vai ter. Aí vamos lá, entendeu? A gente está dizendo que esses projetos geralmente eles são. Assim, aqui está dizendo que eles são caros. Geralmente. Pelo contrário. Comparado a projetos, porque assim, a gente tem que analisar que análise aqui a gente está falando dos tipos de projetos contemporâneos, né? Aqueles de curta duração e de médio e longo prazo. Então, se a gente for analisar dentro de uma escala de proporcionalidade, esses projetos mais curtos, eles possuem um custo menor, porque eles vão ser realizados ali dentro de um dia, certo? agora eu compreendi, eu só estou justificando Não, que eu sim, eu achei estou que ela entendendo. estaria correta. Não, eu estou entendendo a sua linha de raciocínio perfeitamente. E pegando essa tua linha de raciocínio, que está correta, não está errada, mas, por exemplo, se eu fosse avaliar em termos de proporcionalidade, a construção de uma casa em um único dia. Agora vamos analisar, no mesmo fator tempo, a construção de uma, por exemplo, de uma construção de um residencial, que demanda mais tempo, são mais casas, entendeu? Então você tem ali. Mas eu achei bacana a tua linha de raciocínio aí. Beleza? Então, letra A. Tranquilo? Letra A é a correta. Tá certo. Beleza. Aí, ó, Francisca, eu vou falar aqui com você e você vai ser minha porta-voz. É o seguinte, semana que vem, na segunda que vem, vai ser prova.
Professor, vai cair o que nessa prova? Unidade 1 e unidade 2. Professor, como é que eu vou fazer essa prova? Vamos lá. A gente está em qual aula? Seção 2.4, certo? Correto? Seção 2.4. Certo, professor. Então, o que é que vai acontecer? Quando for semana que vem, no horário da aula, quando der 6h30, eu vou disponibilizar para vocês, então, todos os alunos da turma, para eles fazerem a prova, eles vão ter que fazer essa prova no horário da aula, ou seja, vai ficar um link aqui disponível para que vocês respondam a prova, façam essa prova às 6h30 da tarde. Professor, onde é que eu vou localizar esse link? Aqui, ó, viu? Aula, seção 2.4, aqui, ó. No ambiente Certo. aula, vai estar aqui a videoaula, os slides, e vai ter outro link aqui, link da prova. Então, vai ser uma prova consultada, tá? Vou elaborar questões, porém, vocês vão poder consultar, não vai ter nenhum problema. Só que são questões mais contextualizadas, né? Questões que vão exigir de você não uma decoração, assim, não vai ser importante você decorar. É importante você entender a aplicação 10 do questões. conceito. Não vai ser isso não. No máximo são 5 questões de marcar, talvez 2 questões subjetivas. Porque é o seguinte, quando eu jogar o link, você vai ser direcionado a um formulário eletrônico. Nesse formulário vai ter as questões objetivas e questões subjetivas que você vai ter que discorrer. Então, por isso que é uma prova consultada, então ela vai ter um nível, né, de complexidade maior, eu vou exigir de vocês uma maior capacidade de análise, de síntese, né, de sintetizar sobre algo do que efetivamente decorar conceito, tá bom? Então, Nossa. o que é que vai ser cobrado? Unidade 2 e 1, ok? Então, pessoal, fica dado esse recado aí para que vocês possam estudar, tá? Então, coloca lá no grupo, ó, o professor acabou Vai de terminar a passar no aula. grupo. Já segunda que vem, no horário da aula, ele vai disponibilizar um link lá no AVA, tá? Até colocar aqui, ó, né? Vai ficar lá na seção 2.4, né? Campo, lá no aula, campo aula. O campo aula, novamente, tá? Beleza? Então, só estudar, dar uma revisada, tá? Tem as videoaulas aí. Faz esse exercício aqui que eu estou fazendo contigo das questões, ajuda bastante a fixação, tá? E é isso. E aí a gente se vê aí na próxima aula. Lembrando que semana que vem só é a avaliação de vocês. Fechado? Tá certo, ok. Valeu, Francisco. Obrigado aí pela sua participação. Tá Espero certo. ter contribuído de alguma forma, né? E dá uma revisada que dá para fazer uma boa prova tranquila. Tá bom, professor. Eu que agradeço, viu? Valeu, minha querida. Pois vamos lá na luta e vamos vencer o coronavírus. Em Deus. Essa luta é nossa, tá Valeu, um vencida. abraço.